Oi gente, aqui é o Bruno de novo, e hoje vou contar para vocês mais 4 relatos ainda mais sinistros de caminhoneiros, então já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. Relato 1. O mistério da caminhoneira espectral. Relatos de uma aparição fatal. Não demorou muito para essa história se espalhar. Quem viaja por aquela estrada sabe. Tem uma figura de vestido branco que aparece de madrugada e some com quem não consegue escapar dela. Era só boato no começo, mas quando um dos nossos, o Paulão, sumiu, ninguém mais duvidou. O Paulão era caminhoneiro velho de estrada, do tipo que não acreditava em assombração, achava que era tudo invenção para botar medo. Ele ouvia a gente falar da tal mulher de vestido branco, mas ria, dizia que isso era só fumaça de cabeceira. Até que, numa noite, ele pegou a mesma rota em que muitos já tinham visto a tal assombração. Ele mesmo chegou a mandar uma mensagem de voz no grupo dos caminhoneiros antes de sair, tirando onda e dizendo que se encontrasse a mulher do vestido branco, ia oferecer carona. No dia seguinte, ninguém conseguiu falar com o Paulão. No grupo, rolou aquele silêncio desconfortável. Fomos rastrear a rota dele, e o GPS parava numa curva isolada, na mesma estrada onde a gente via a mulher. Um grupo de colegas foi atrás, achando que ele tinha quebrado o caminhão ou tido algum problema. Quando chegaram lá, encontraram o caminhão dele parado, mas o Paulão, sumido, como se tivesse evaporado. A porta da cabine estava aberta e havia marcas de algo arrastado no chão. Um dos colegas comentou que o rádio estava estalando com aquele chiado sinistro, igualzinho ao que alguns já tinham ouvido quando a tal mulher apareceu. E o estranho é que o cheiro que vinha da cabine era como de algo mofado, um fedor pesado que dava para sentir de longe. Só que do Paulão, nem sinal. Depois disso, mais histórias começaram a surgir. Teve o Tiago, que também viu a mulher e jurou que ela tentou puxá-lo para fora do caminhão. Ele disse que, quando ela olhou para ele, sentiu uma fraqueza, como se a força dele estivesse sendo sugada. Tentou acelerar para fugir, mas as luzes do caminhão piscavam, e o volante começou a girar sozinho, igual o que eu passei. A única coisa que ele conseguiu fazer foi rezar e esperar que ela sumisse. No fim, ela desapareceu, mas ele jurou que sentiu uma mão gelada apertando o braço dele, e ficou com a marca dos dedos no dia seguinte. Outro caminhoneiro, o Júlio, relatou que, durante a madrugada, ouviu uma risada fina, que parecia vir debaixo da cabine. Ele saiu para ver se não era um problema no motor e deu de cara com a mulher do vestido branco. A figura dela estava parada na frente do caminhão, com aquele olhar fixo que todo mundo descrevia, e o cheiro podre pairando no ar. Ele tentou voltar correndo, mas sentiu as pernas fraquejarem. Só conseguiu se soltar quando fechou os olhos e começou a rezar. Quando abriu, ela tinha sumido, mas a sensação de que algo tinha tentado pegar ele ficou grudada, e ele jura que não consegue passar naquela estrada até hoje. Mas a história que mais marcou foi mesmo a do Paulão. Depois que ele desapareceu, outros começaram a dizer que viam o caminhão dele na estrada, estacionado de lado, com a porta aberta e aquela figura de vestido branco em pé, como se estivesse esperando. Quem viu, diz que ela parece olhar para o caminhão, como se tivesse acompanhada por alguém. E até hoje ninguém nunca encontrou o Paulão, mas muitos dizem que ainda escutam o som do rádio chiando, e uma voz fraca chamando por ajuda, ecoando na madrugada escura. Depois desses relatos, ninguém mais duvida que aquela estrada não é só uma passagem, mas uma armadilha, e que a tal caminhoneira do além segue à espreita, esperando o próximo motorista. Relato 2. A caçada aérea na estrada da Serra do Cipó. Essa é uma das histórias mais pesadas que já circulou entre os caminhoneiros que cruzam a Serra do Cipó, ali na região de Minas Gerais. Quem conta é o Neto, um veterano das estradas que passou por ali em uma madrugada sinistra e viveu para contar, mas, segundo ele, nunca mais quer voltar. O Neto tinha pego um frete no fim da tarde para levar uma carga de carvão até Ipatinga. Tudo parecia tranquilo até ele começar a descer a parte mais isolada da serra, conhecida por ser perigosa e deserta à noite. A estrada ali é famosa pelas curvas fechadas e pela pouca iluminação, e, naquela madrugada, o lugar estava coberto por uma neblina pesada. Era um frio de cortar a pele, mas o Neto estava focado, só querendo terminar o percurso. E então, lá pelas 3 da manhã, ele começou a sentir um calafrio estranho. Mesmo com as janelas fechadas e o aquecedor ligado, o ar ficou gelado dentro da cabine, do tipo que arrepia cada centímetro da pele. Ele olhou no retrovisor e viu uma luz no fundo da estrada, como se fosse um carro. Mas algo não estava certo, a luz parecia flutuar,
sem as características dos faróis comuns, e ficava cada vez mais próxima, deslizando pela estrada. Quando ele olhou com mais atenção, percebeu que não era um carro atrás dele. Era uma figura flutuando no ar, vestida de branco, e vinha em direção ao caminhão. A mulher tinha um rosto pálido, sem expressão, e o cabelo dela voava desordenado, como se estivesse em uma ventania própria. Neto acelerou o caminhão, tentando se afastar, mas ela não diminuía a distância. Pelo contrário, parecia que estava ganhando velocidade, flutuando de um jeito impossível, sempre colada na traseira. No desespero, Neto tentou ignorar e focar na estrada, mas a presença dela parecia se infiltrar na cabine. Ele olhava para o retrovisor e via aquela mulher cada vez mais perto, a boca entreaberta como se quisesse gritar algo, e o rosto distorcido de uma maneira que não parecia humana. Ela estava voando cada vez mais alto, chegando ao ponto de ficar na linha dos olhos dele, bem rente ao vidro traseiro. Ele tentou mudar de faixa, jogar o caminhão de um lado para o outro, mas nada adiantava. Quando já estava quase perdendo o controle de tanto medo, a figura veio mais perto, e ele conseguiu ouvir uma risada baixa, arrastada, como se ecoasse direto na cabeça dele. O cheiro de podre tomou conta da cabine, um fedor forte de coisa velha, e o rádio ligou sozinho, chiando uma música antiga, daquelas que ninguém mais ouve, cheia de sussurros e estalos. A estrada estava escura, e ele já estava quase na curva do Mirante do Cipó, onde a vista é bonita de dia, mas à noite é um breu absoluto. Ele acelerou o máximo que o caminhão permitia, mas a presença dela seguia flutuando ao lado, agora na janela, como se estivesse correndo pelo ar. E foi ali, na curva, que ela avançou ainda mais. Neto jura que a viu grudar o rosto dela no vidro, com os olhos fundos, vazios, que pareciam sugar a energia dele. Quando ele achou que já era o fim, fechou os olhos, acelerou tudo, e rezou para conseguir passar da curva. Quando abriu os olhos de novo, a figura tinha sumido, mas o rádio ainda chiava e o cheiro de podre continuava no ar. Ele não parou até chegar numa área de posto, onde outros caminhoneiros estavam. Naquela noite, ele contou para os colegas, mas ninguém quis passar por ali desde então. Hoje, qualquer um que cruza a Serra do Cipó à noite toma cuidado na curva do Mirante, porque sabe que, se sentir o frio estranho e ouvir o rádio chiar, é melhor rezar para não ver a mulher flutuando, porque a presença dela ali, esperando na estrada, é real. Relato 3. A caminhoneira do além, possuída na estrada. Se liga nessa, que essa experiência que eu vivi foi braba, de arrepiar até a alma. Era uma madrugada qualquer, eu estava tranquilo na estrada, curtindo o silêncio e o som do motor, quando vi uma mulher no acostamento. Ela estava com um vestido branco sujo e desbotado, parecendo que saiu direto de um filme de terror. Dei aquela olhada, mas passei reto. Só que uns quilômetros depois, lá estava ela de novo, parada, com o mesmo olhar fixo, meio virado para o meu lado, como se tivesse me seguindo. Acelerei, né? Mas a imagem dela ficou grudada na cabeça. E, de repente, o rádio começa a dar uns chiados sinistros, como se tivesse uma voz de fundo sussurrando. O frio tomou conta da cabine, e senti o volante meio solto na mão, como se o caminhão estivesse dirigindo sozinho. Foi quando percebi que o ponteiro da gasolina despencou. Achei estranho, porque eu tinha abastecido antes de sair, e o tanque devia estar quase cheio. Resolvi encostar, tentar entender o que estava rolando. Quando desliguei o motor, ouvi uma batida na porta da cabine, como se alguém estivesse querendo entrar. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei pelo retrovisor e não vi nada, mas aquele arrepio que subiu pela espinha já era sinal de que a noite ia ser longa. Então, do nada, a mulher aparece ao lado da janela, sem fazer um som sequer. Aquela figura de vestido branco, com o rosto distorcido, quase derretido, e o olhar vazio, só me encarando. Tentei dar partida de novo e o caminhão começou a engasgar, mas, de repente, o motor ligou sozinho, e a cabine inteira foi tomada por um cheiro podre, como algo mofado e velho. A coisa ficou bizarra, o volante começou a girar sozinho, e, por mais que eu tentasse segurar, parecia que alguma coisa estava assumindo o controle. Meus braços travaram, e o caminhão acelerou. Senti minha visão turvar, como se eu estivesse perdendo a consciência, mas ainda estava lá, preso, vendo tudo como um espectador. E o rádio? Ele explodiu num volume absurdo, aquela mesma voz sussurrante repetindo o nome dela, me chamando, cada vez mais alto. Eu tentava resistir, mas era como se a minha própria força estivesse indo embora. E então a risada dela começou a ecoar dentro da minha cabeça. Era uma risada aguda,
horrível, e, quando olhei para o espelho, ela estava sentada ao meu lado, mas não do lado de fora, ali, dentro da cabine, com aquela expressão de triunfo, como se tivesse me possuindo. Tentei gritar, mas minha voz não saía, e o caminhão foi ganhando velocidade, cada vez mais rápido, como se estivesse fora de controle. Eu sentia as mãos dela ao redor do volante, controlando cada curva. Numa última tentativa, fechei os olhos e comecei a rezar, com tudo o que me vinha na cabeça. Repeti e repeti, até que, finalmente, o cheiro foi sumindo, o motor desacelerou e o rádio silenciou. Quando abri os olhos, o caminhão estava parado no acostamento e não tinha sinal dela. A estrada estava silenciosa, mas a presença dela ainda parecia rondar, como se estivesse à espreita, esperando uma próxima vez. Hoje em dia, não tem uma viagem que eu faço sem aquela sensação de que ela ainda está lá, pronta para tomar o controle de novo. E eu fico sempre alerta, porque, depois daquela noite, eu sei que tem coisas que a gente não vê, mas que estão ali, na espreita. Relato 4. O último passageiro. O relato mais assustador da caminhoneira fantasma. Se você é caminhoneiro e já ouviu essa história, provavelmente arrepia até os ossos. Todo mundo conhece alguém que teve um encontro com a mulher de vestido branco na estrada, mas o relato mais conhecido de todos foi o do Zé Carlos, um veterano que jurava nunca ter medo de nada. Só que essa viagem, meu amigo, foi a última dele, e não porque ele não voltou, mas porque voltou mudado. O Zé era do tipo durão, não acreditava em história de fantasma e zombava de quem falava que tinha visto essa tal caminhoneira do além. A gente avisou, mas ele riu e foi do mesmo jeito. Na noite em que ele foi, tinha uma neblina sinistra cobrindo a estrada, e até os outros caminhoneiros que passaram por lá disseram que o clima estava estranho, como se a própria estrada estivesse esperando por ele. Passava da meia-noite quando o Zé mandou uma mensagem de voz no grupo, algo confuso, sussurrando que tinha visto uma mulher parada no acostamento, mas que ela tinha algo de errado no rosto, como se o próprio sorriso dela fosse uma máscara. Na gravação, a voz dele tremia, e a gente ouviu um ruído forte, como se o rádio estivesse pegando interferência. Ele ainda mandou: "Ela tá aqui comigo. Ela tá no caminhão." Depois disso, silêncio. Ficamos sem resposta até o amanhecer, e aí foi aquele alvoroço. Organizamos uma busca, mas nada. Só mais tarde que um colega da região encontrou o caminhão do Zé parado na beira da estrada, mas o que estava dentro é que foi de gelar o sangue. Quando abriram a porta, viram o Zé Carlos lá, imóvel, com um olhar perdido e os olhos arregalados. A expressão dele era de puro terror, como se tivesse visto algo tão horrível que a própria alma tivesse escapado do corpo. Ele murmurava coisas sem sentido, palavras emboladas, como se estivesse tentando se comunicar com algo ou alguém. A pior parte, ele repetia, em voz baixa, quase que como um lamento: "Ela me levou. Ela me levou com ela." Os colegas tentaram tirá-lo dali, mas ele se recusava a sair, agarrado no volante como se estivesse preso ao caminhão. Todo mundo sentiu um cheiro horrível de mofo, aquele mesmo cheiro que quem viu a mulher relatava. E o rádio continuava chiando, como se tivesse pegando uma transmissão do além. Depois de muito custo, levaram o Zé pro hospital. Passaram dias tentando fazer ele falar algo mais claro, mas só repetia a mesma coisa: "Ela estava aqui. Ela entrou no caminhão. Ela é o último passageiro." A família acabou afastando ele da estrada, e nunca mais voltou a dirigir. Ele ficou irreconhecível, sempre olhando pelo retrovisor como se esperasse que a mulher voltasse para buscá-lo de vez. E desde então, a lenda só cresceu. Tem quem diga que, naquela estrada, se você ouvir um chiado no rádio ou sentir um cheiro de mofo invadindo a cabine, é melhor rezar e sair dali o mais rápido possível. Porque, como o Zé descobriu, a mulher de vestido branco não aparece à toa. Ela escolhe os seus passageiros, e, uma vez que ela entra no seu caminhão, é para te levar, cedo ou tarde, para a estrada de onde ninguém volta. E é isso, gente. Se gostou e quer mais, deixa aquele like sinistro e se inscreve no canal para mais histórias macabras. Compartilhe com seus amigos mais corajosos, porque muita gente ainda precisa conhecer os horrores que rondam as estradas, quem sabe, bem perto de onde você está. Boa noite, e até o próximo relato aterrorizante.